Olá, meu nome é Márcio Travensoli, sou psicólogo na Rede Pública de Saúde de São Sebastião, Estado de São Paulo. E eu quero falar hoje para as pessoas que estarão diretamente ligadas ao tratamento das pessoas com a Covid-19. Me utilizei do documento da Organização Mundial da Saúde com as recomendações para os profissionais de saúde, no caso que está no documento, que trabalharão nesta pandemia. Eu dividi da seguinte maneira: os profissionais e a relação com ele mesmo, os profissionais e a relação com a sua família e amigos, os profissionais e a relação com os doentes e os profissionais e a relação com os seus colegas, com os outros profissionais. Eu sei que muito tem sido falado a respeito dos médicos, das médicas, dos enfermeiros e das enfermeiras, mas eu acredito que nós devemos nos lembrar dos demais profissionais que estão ligados ao funcionamento do sistema de saúde e, no caso, principalmente aqueles ainda mais ligados às pessoas com suspeita ou confirmação da Covid-19. Entre esses profissionais existem o pessoal que mantém o hospital limpo, o pessoal da limpeza, o pessoal que mantém a alimentação dos doentes, o pessoal que faz os exames, tanto laboratoriais quanto de imagem. Existe o pessoal da recepção, existe, no caso do SAMU, por exemplo, não só os enfermeiros, técnicos, mas também os condutores das viaturas do SAMU, das ambulâncias. Existem as pessoas responsáveis pelo lixo hospitalar, por exemplo. Fala-se muito dos respiradores, né? Mas existem as pessoas responsáveis pelo oxigênio também, que é utilizado no hospital. Enfim, uma gama enorme de profissionais que às vezes a gente não se lembra. E se um deles não fizer o serviço direito, pode atrapalhar todo um processo, todo um sistema para que funcione direito o atendimento dessas pessoas. Bom, dito isso, eu quero começar pela relação do profissional com ele mesmo. Quero dizer que é natural a pessoa se sentir nesta situação sob pressão. É natural que ela se sinta um tanto pressionada, mesmo sendo uma pessoa experiente. Acredito que a maioria de nós nunca passou por uma situação como essa. Até mesmo os profissionais de saúde, pelo menos não nessa magnitude, pelo menos não diante de uma doença, inclusive ainda muito nova. E com essa quantidade, ou pelo menos essa expectativa de quantidade de pessoas adoentadas em função desse novo vírus. Então é natural a pessoa se sentir mais pressionada do que o seu ritmo normal de trabalho. Com isso pode acontecer também um sentimento, uma percepção de que a pessoa está quase que extrapolando o seu próprio limite, chegando a um nível de estresse. Isso precisa ser percebido. Um nível de estresse até certo ponto é normal. O estresse em um curto período de tempo e sendo observado, controlado, é normal. Todos nós, em algum momento no nosso trabalho, podemos nos encontrar em alguma situação fora do comum. O problema é quando a pessoa se expõe demais a esse nível de estresse e por um longo período de tempo. Isso vai provocar nela problemas de saúde, tanto físicas quanto mentais. Outra emoção muito comum também, diante de toda essa situação, é o medo. A raça humana, ela conseguiu chegar onde chegou, pelo menos em termos de inteligência e de dominação da natureza e tal, graças ao medo. Se nós não tivéssemos medo, a gente ia se meter em um monte de situação que a gente não ia sobreviver. Então, o medo, ele é importante e serve de alerta para aquilo que a gente deve fazer
para nos preservar. Então, por exemplo, a pessoa com medo, ela vai se preocupar mais com a própria saúde, ela vai se preocupar mais em se prevenir, ela vai se preocupar mais na utilização correta do equipamento de proteção individual, ela vai se preocupar mais com as informações e os procedimentos a respeito daquilo que ela está fazendo. A pessoa sem medo nenhum, a pessoa corre o risco de se tornar negligente consigo mesma e com os outros. Isso não é legal. Outra coisa, o fato de sentir-se pressionado, o fato de sentir medo não significa ser fraco. Significa de que você tem uma noção, muito possivelmente, boa da realidade. Então, sentir isso não significa ser fraco. Agora sim, a questão da saúde física e mental. Muitas vezes as pessoas que trabalham com a saúde têm tanto compromisso com o seu trabalho, têm tanta preocupação na melhor execução do seu trabalho, de maneira a curar as pessoas, que acaba se esquecendo de si mesma. Acaba esquecendo de manter a boa saúde física e mental. Agora veja só, se precisamos tanto destes profissionais neste momento, estes profissionais devem se preservar para que continuem trabalhando bem. Então, dentro da saúde física, as mesmas orientações que nós damos para as pessoas que não estão trabalhando direto com o doente de Covid-19. A boa alimentação, o bom sono, momentos de algum lazer, alguma distração, isso é importante. Em relação à saúde mental, eu acho que aqui vai uma questão bastante importante, assim, que é a questão da possível frustração diante de situações nas quais, mesmo se utilizando de todos os procedimentos disponíveis, mesmo se utilizando de toda a medicação, de toda a estrutura disponível, não se consegue aquilo que queria de melhor para aquele paciente. Isso causa uma frustração que pode se transformar em um problema de saúde mental, ou uma depressão, ou um excesso de ansiedade, ou um estresse, na medida que se encontra até uma síndrome de burnout, com um excesso de trabalho e uma dificuldade de manter a concentração, uma dificuldade de executar os procedimentos de maneira correta, na medida em que a pessoa já não consegue mais prestar a atenção necessária para o seu trabalho, e com isso ela coloca a si mesma e aos outros em risco. Então, prestar atenção na própria saúde física e saúde mental está intimamente ligado à boa execução do seu trabalho. E também a questão de você se expor ao vírus. Se você está apresentando um excesso de cansaço, se você está com uma dificuldade de se concentrar no seu trabalho, se você está com uma dificuldade de manter os procedimentos que precisam ser mantidos, você acaba se colocando em risco. Pode acontecer de você, em um breve momento, ser negligente com alguma atividade sua ali no trabalho, e você acabar se expondo ao vírus e acabar se contaminando e acabar sendo colocado em quarentena, saindo da equipe. Então, do que vai adiantar? Outra coisa também que consta lá no documento da Organização Mundial da Saúde é evitar se utilizar de substâncias químicas para manter o bom estado mental ou para manter um bom desempenho no trabalho. Então, assim, neste período de maior trabalho, pelo menos, evitar o uso de álcool, de outras drogas. Então, manter
a sua saúde física e mental o mais sob o seu controle possível. Outra questão, então, outro item é a relação do profissional e a sua família e os seus amigos. Primeira coisa, amigos e familiares dos profissionais ligados direto às pessoas em tratamento da Covid-19, eu acho que principalmente aqueles que estão no hospital, familiares e amigos dessas pessoas podem vir a ter medo de vocês. Podem, por falta de informação, talvez até, podem achar que vocês são agentes vetores de contaminação. Por isso, é necessário que os profissionais de saúde tenham paciência com essas pessoas. Cabe a eles também tentar explicar da maneira mais simples e mais segura possível a essas pessoas todo o procedimento que é feito para evitar a contaminação, todo o cuidado que é feito tanto dentro do ambiente de tratamento, do ambiente hospitalar, quanto ao chegar em casa. Todas essas recomendações que nós damos para as pessoas em geral, assim, quando sai de casa e quando chega em casa, todos esses cuidados de higiene vão ser feitos também pelos profissionais de saúde, teoricamente com mais consciência ainda, né? Mas pensando que a toda hora a gente vê na televisão falando dos perigos desta doença, quem se aproxima desta doença é visto como começa a ser visto como uma pessoa perigosa até, né? Então, é interessante que os profissionais de saúde tenham paciência e até empatia com essas pessoas, né? Em caso de a pessoa se manter horas e horas no trabalho, é muito comum, né? Talvez pessoas até trabalhem mais horas, não seria ideal, mas talvez pessoas trabalhem até mais horas nesses plantões de atendimento às pessoas com a Covid-19. É importante que mantenha o contato com as pessoas que você gosta também. Então, dentro do possível, dentro dos intervalos, se possível, converse com as pessoas. Ou, que nem eu vou falar mais pra frente, com os seus colegas. Quando vocês forem conversar com os seus amigos e familiares, seja nos intervalos do trabalho, seja quando chegar em casa, é ideal que se evite o assunto doença, que se evite situações de trabalho. Eu sei que às vezes a gente tem o desejo de desabafar com alguém, de contar aquilo que aconteceu no trabalho, mas será que as pessoas vão entender? Será que as pessoas vão ficar, as pessoas que não entendem aquilo que aconteceu contigo no trabalho, será que não vão ficar ainda mais angustiadas quando você sair para o trabalho? Então, assim, quem vai te ouvir a respeito das questões do trabalho, é importante que seja uma pessoa não só de confiança também, mas que consiga manter um controle emocional legal diante de tanta coisa complicada que talvez você venha a contar para ela do que acontece em um hospital. Então, se possível, fale sobre outras coisas, pergunte como é que foi o dia, o que fizeram, para quem tem filhos, por exemplo, como é que foi o dia de tarefa em casa. Muitas crianças estão fazendo tarefa em casa agora, o que assistiram, o que fizeram, o que comeram. Tipo, uma conversa comum sobre como foi o dia, mas tentando desfocar um pouco do que aconteceu no hospital. O ideal seria que as pessoas que trabalham com saúde, ao sair do seu ambiente de trabalho, que deixasse pendurado lá junto com o seu uniforme, junto com o seu jaleco, junto com os seus pertences de hospital lá, deixasse lá também as situações que ocorreram no hospital.
que as histórias do hospital conseguissem ficar lá dentro. Eu sei que às vezes é difícil, eu sei que às vezes, inclusive, algumas pessoas têm amigos e companheiros ou companheiras que também são da área da saúde, então acabam se sentindo mais à vontade para falar de assuntos relacionados à saúde. Mas será que é legal você tratar sobre esse assunto 24 horas por dia? Você passa às vezes 12 horas no trabalho e o resto do tempo você vai dormir, ou estar falando a respeito do que aconteceu no hospital, por exemplo, né? Então é interessante a gente tentar diversificar o assunto quando a gente está com amigos e familiares. Eu acho que outro sentimento também que envolve aquele que trabalha com saúde neste momento é o que muito, inclusive, a própria mídia tem colocado, que é como são pessoas, são como soldados que estão indo para o fronte de batalha. Então, são heróis que vão lá fora fazer aquilo que a gente não sabe ou está com muito medo de fazer, enfim. São pessoas que saem para a batalha, saem para a guerra, só que diferente do que seria numa guerra para matar, mas para curar, para salvar pessoas, né? Isso tem feito, as pessoas têm feito muito essa analogia, né? Então, ok. Talvez, para aliviar um pouco esse sentimento de distanciamento, essa tristeza pelo distanciamento da família e tal, seja interessante ver realmente isso como uma espécie de missão, porque uma missão tem início, meio e fim. Então, em algum momento, essa quantidade que se espera de número de atendimentos vai diminuir. Em algum momento, essa epidemia no Brasil, pandemia no mundo, vai ser controlada. Em algum momento, o número de atendimentos vai diminuir e a rotina no hospital vai melhorar, né? Então, é uma missão. Então, agora é necessário, talvez, um foco maior no que está sendo feito no hospital, mas isso vai melhorar. Bom, agora a relação do profissional com as pessoas doentes, com aqueles que são atendidos por vocês. Primeiro, você está lá para executar determinados procedimentos, utilizando-se da estrutura disponível para tratar aquela doença daquele paciente. Então, o seu objetivo é se utilizar do seu conhecimento, das suas ferramentas, da estrutura que você tem, para que esta pessoa passe por esse período de doença da melhor maneira possível, preferencialmente se curando. Este é o seu papel. Dá certo sempre? Não, não dá certo sempre. O profissional da saúde, ele não é 100% responsável por aquilo que acontece com o paciente. Esse paciente tem um histórico de vida antes de chegar até ali. Muitas vezes ele tem um histórico que oferece a ele um risco maior diante da doença. Então, você é responsável por esse histórico desse paciente? Não é. Não é. A sua responsabilidade é executar da maneira correta o conhecimento que você tem diante com a estrutura que você tem. Este é o seu papel. Então, assim, você não é responsável nem pela vida e nem pela morte do paciente. Você é responsável pela execução correta dos procedimentos dentro daquilo que o paciente precisa. Por que essa visão é muito importante? Para evitar o excesso de frustração, para evitar a sensação, aquela dúvida de que será que eu poderia ter feito alguma coisa melhor? Poxa vida,
Será que aquela pessoa não morreu em função de algum tipo de negligência da minha parte? Esse é um sentimento horrível, é uma dúvida horrível. Por isso, a enorme importância da preparação do profissional, da aquisição de conhecimento, do treinamento dos procedimentos. Tanto é que consenso no trabalho em saúde de que um profissional deve evitar ao máximo realizar o tratamento, participar do tratamento de um parente, de uma pessoa querida, exatamente para evitar esse tipo de sentimento, para evitar de repente esse tipo de dúvida. Será que eu fui responsável pela morte de uma pessoa que eu gosto? Então, por isso que inclusive existe essa ética no trabalho do profissional de saúde de não participar do tratamento de pessoas próximas. Dentro ainda da relação do profissional com o paciente, uma coisa importante é a comunicação. Vamos lembrar que os pacientes que adentram uma unidade de saúde pública, principalmente, e ainda mais numa situação como essa, de tanta dúvida em relação a essa doença, até mesmo pelos profissionais, porque ainda não existe tanta informação e muito mais ainda por parte da pessoa leiga, do doente que não conhece, é importante que a comunicação seja clara e simples. É importante que o profissional busque se comunicar com o doente de maneira que ele entenda, de maneira que ele se sinta seguro e confortável com aquele profissional. Senão isso pode atrapalhar, inclusive, o tanto que ele adere ao tratamento. Então a comunicação tem que ser clara, simples e dentro de uma linguagem que o paciente entenda. Outra questão também pensa bem, a televisão, a internet tem falado bastante a respeito dessa doença e trazido informações muito tristes a respeito desta doença, com milhares de mortes no mundo, com pouca informação a respeito de como que ela funciona, de perspectivas de cura. Então, assim, a pessoa que se torna suspeita ou até mesmo tem o seu caso confirmado como Covid-19, pode vir a desenvolver um quadro de extrema ansiedade, de pânico inclusive, na crença de que aquilo vai levá-la à morte. Então, assim, esse é um aspecto que é importante os profissionais também entenderem. Muitas pessoas ou parentes das pessoas doentes podem se apresentar nos serviços de saúde com uma enorme ansiedade, com um medo muito acima do normal. Então, é importante que o profissional entenda isso, compreenda a situação e, de novo, se utilize de uma linguagem clara, simples, segura, com informações seguras, pelo menos dentro daquilo que ele sabe, para que essas pessoas se sintam um pouco melhor, pelo menos aliviem um pouco esse temor enorme que essa doença está despertando nas pessoas. Outra questão também da relação do profissional com os pacientes é que, assim, também existem pacientes que já têm um histórico de transtorno mental. Então, sejam os neuróticos com a depressão, a ansiedade, o sentimento de perseguição, tal, assim como também os psicóticos, que podem estar vendo tudo isso que está acontecendo ainda mais fora da realidade. É importante também o profissional de saúde verificar se esse paciente tem um histórico também de transtorno mental, inclusive com o uso de medicamento.
Daí os médicos vão saber a interação medicamentosa, mas pode ser, aliás, pode ser até necessário um reajuste das medicações que as pessoas fazem para os seus transtornos mentais. É muito comum, diante de situações como essas, de extremo temor no mundo inteiro, de que pessoas, por exemplo, ansiosas, fiquem mais ansiosas. As pessoas que têm um transtorno obsessivo compulsivo aumente a necessidade dos seus rituais. Que a pessoa depressiva fique ainda mais desanimada em relação às coisas, e muitas vezes até extremamente negligente com o tratamento. Então, assim, é importante também prestar atenção em histórico de transtorno mental das pessoas que podem vir a buscar o tratamento para a Covid-19. E por último, a relação do profissional com os seus colegas. Vamos ver que é uma situação sem precedentes. Pelo menos a última vez que se soube de uma pandemia assim foi em 1918, que foi a tal da gripe espanhola. Então, assim, acho que nenhum de nós vivemos uma situação como essa. Talvez um ou outro profissional tenha passado por situações de epidemia, talvez até profissionais tenham passado por situações de epidemia fora do Brasil, com doenças importantes também. Tivemos H1N1, tivemos a Zika recentemente no Brasil e tal, mas algo que atingisse o mundo inteiro e que a mídia estivesse informando a todo momento, eu desconheço. Então, assim, da mesma maneira que pode estar sendo novo e preocupante para você, pode ser que esteja sendo para o colega também. Conversem sobre isso. Talvez você fique fechado, achando que demonstrar algum tipo de preocupação em relação ao seu trabalho pode ser sinal de falta de preparo, ou até mesmo de medo em relação à atividade ali a ser executada, mas talvez o seu colega esteja na mesma situação. Então, outra questão também é procure informações e experiência com pessoas que talvez estejam mais bem informadas disso ou tenham mais experiência diante de situações parecidas, assim, ou às vezes até você mesmo. Analise o seu histórico, talvez você veja que em outras situações de epidemia ou um grande volume de pacientes, você teve estratégias que podem ser usadas agora também para diminuir a sua atenção no trabalho. Nunca deixe de pedir ajuda. Seja ajuda técnica, você não precisa ficar executando ações de maneira insegura. Se você não tem muita certeza daquilo que você está fazendo, peça ajuda, peça informação para pessoas que talvez tenham essa experiência já ou estudaram sobre isso, tal, né? Peça ajuda. Peça informação, troque informação, ou seja, se preciso, também dê a informação, né? Vamos pensar que neste momento, eu acho que mais do que situações anteriores, os profissionais vão ter que se ajudar, eles vão ter que ter um sentimento ainda maior de equipe. Então, assim, se você está em dúvida de alguma coisa, peça ajuda, porque aquilo vai ser bom para a pessoa que você está atendendo, você vai adquirir aquele conhecimento, vai poder usar em novas situações. Peça ajuda também se você não está se sentindo bem em relação ao seu trabalho, se você está com dificuldade de executar o seu trabalho da maneira que você acha a mais correta. Como eu disse no começo, é normal se sentir pressionado, é normal se sentir estressado, é normal sentir medo. E talvez isso pode alterar a sua rotina de trabalho.
pode alterar a sua capacidade de executar aquilo que você está ali para executar. Então, se for necessário, peça ajuda aos colegas, peça ajuda profissional dentro do que for necessário, dentro de saúde mental, dentro de algum outro problema de saúde que você esteja tendo. Até como eu falei antes, sobre o que acontece no hospital, converse com pessoas de confiança, colegas de confiança. Se for necessário, converse com o psicólogo. Perdas podem acontecer, frustrações podem acontecer, sentimentos de incapacidade podem acontecer, e isso não precisa ser acumulado, isso não precisa se transformar em um transtorno mental, em uma depressão, ou num quadro fóbico, num quadro, por exemplo, em que você tenha medo de ir trabalhar, por exemplo. Então, assim, se for necessário, converse com alguém de confiança e peça ajuda profissional. Tá legal? Bom, era isso que eu tinha para falar para os profissionais de saúde. Espero que ajude. Sinceramente, eu espero que tudo isso seja um fiasco no bom sentido. Sinceramente, eu espero que toda essa expectativa, todo esse preparo que os profissionais de saúde têm procurado ter para um atendimento em grande quantidade, eu espero que nada disso seja necessário. Eu espero que não seja necessário usar todos os respiradores, que não seja necessário usar todos os leitos, que não seja necessário usar todos os profissionais que estão sendo mobilizados para isso. Sinceramente, eu espero que seja tudo um fiasco, que nada disso seja necessário, que as pessoas não tenham esses problemas de saúde, que tudo corra bem, que o número de infectados seja muito pequeno. E para isso acontecer, eu acredito que a estratégia já está bem clara para o mundo inteiro, que neste momento, ainda mais no Brasil, a estratégia mais adequada é o distanciamento, que é o que tem sido chamado de isolamento social. A melhor estratégia agora é evitar a contaminação, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença que não tem vacina, é uma doença que depende bastante da saúde da pessoa, e vamos combinar que nem todo mundo é um atleta, né?